Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos começar com mais uma leitura aqui para o signo de vocês. E aqui na abertura eu vou dar já alguns avisos importantes, tá? O primeiro, aqui na descrição, vai ter todas as informações que você precisa para que você consiga ter um melhor entendimento sobre essa leitura. O canal, assim como todo canal no YouTube, é movido através da interação de vocês. Tá? Então eu peço que vocês ajudem, né? É uma forma de vocês retribuírem com like, deixando um comentário. Se aparecer o botão hypar para vocês, vocês podem dar um hype. Às vezes esse botão está escondido na parte do comentário, você arrasta para o lado, tem dois pontinhos, representando que se você arrastar a parte do comentário para o lado, vai aparecer o botão do hype, aí você pode hypar também. E se você quiser contribuir com o canal de alguma outra forma, tem a chave Pix aqui embaixo, tá? Então é isso, gente. Vamos para a leitura de vocês. Laro Exu, Exu é Mojubá. Laro e Pombagira, Pombagira Mojubá. Salve suas forças. Om Namah Shivaya. Olá, Touro. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar com mais uma leitura temporal e geral aqui para o signo de vocês. Eu vou estar abrindo a mensagem de vocês com uma mensagem inicial do baralho de Maria Padilha. E com o tarô, vou trazer as mensagens principais e centrais. Dependendo do tempo que eu gastar aqui na leitura, pode ser que eu traga também uma mensagem no final com o oráculo de Sibila e algum conselho, tá? Se vocês escutarem algum barulho, não reparem, foquem na mensagem. Tá tendo uma reforma grande aqui onde eu moro, e isso vai demorar um tempo, não tenho controle de saber até quando. Então foquem na mensagem, tá? O que Touro precisa saber nesse momento? Em casa. Alegrias e comemorações, e já virou junto justiça ou equilíbrio emocional. Veio direto a mensagem. Direto e reto, e vai ser rápido essa parte aqui. Tem alguma coisa e diz respeito à casa aqui, tá? Pode ser quando você estiver na sua casa, ou diz respeito a uma casa, mas que é onde você vai comemorar muito. É alguma bênção, tá? É alguma bênção e é algo merecido. Com justiça ou equilíbrio emocional. É algo merecido. Se você tem alguma dívida que diz respeito a uma casa, você vai conseguir ter um bom resultado, ter um bom desfecho em relação a essa dívida. Se alguém te deve alguma coisa relacionada a uma casa, você vai conseguir recuperar isso, tá? Para alguns até a situação de uma recuperação de uma casa. Você pode estar lidando com algum processo judicial, alguma situação onde você está meio que brigando ou lutando ali pela propriedade de uma casa. Se é justo você ter essa casa, essa situação vai vir para você. Aqui não tem muito o que falar, está muito clara a mensagem. Está muito clara. As próprias imagens já estão dizendo, tá? Você vai comemorar uma vitória justa, uma conquista justa, que diz respeito a uma casa. Outra questão é se tem uma injustiça rolando dentro da moradia de vocês, uma injustiça relacionada à convivência. Você mora com pessoas e ali está tendo alguma briga, alguma coisa injusta rolando, você vai ver a justiça acontecer. Isso vai ser satisfatório para você também, tá? O que mais Touro precisa saber? Vamos com o tarô. O pendurado. A carruagem. Cinco de copas. Alguns de vocês podem ter passado por um certo
capotar aí na vida, né? Por um certo capotar. Alguma coisa não saiu do jeito que você queria. Você passa por uma situação aqui que é como se você tivesse acreditado por um momento, você tinha certeza que algo ia dar muito certo. Só que você sofreu uma decepção no meio disso. Alguma coisa que tinha tudo para dar certo, pelo menos na tua cabeça. Só que, com o pendurado no meio disso, você vai ver o que você não estava vendo antes. Era alguma coisa que, se continuasse, ia dar muito problema, ia dar muito ruim. Alguns caminhos na vida, eles podem ser ilusórios. Podem ser caminhos que vão demonstrar que a gente vai conseguir algo muito bom, vão demonstrar que a gente vai conseguir uma felicidade, uma conquista, algo positivo. Só que às vezes a gente não está vendo alguma coisa muito mais oculta que tem ali. A gente não está vendo alguma coisa que está escondida naquele caminho. E o que você vai perceber aqui é que, de alguma forma, esse caminho poderia te gerar algum problema. Ele poderia gerar alguma trava na tua evolução, ele poderia gerar alguma complicação. Enfim, o pendurado ele coloca você percebendo o ponto-chave dessa situação, que parece que era uma situação muito boa, você percebendo o ponto no meio disso, nessa situação que você não estava percebendo antes. Isso daqui é um livramento, tá? É um livramento. Você vai parar de lamentar por isso e vai agradecer por isso ter dado errado. Você vai agradecer por isso ter dado errado. Isso pode ser qualquer coisa, uma situação amorosa, uma situação profissional, uma situação de projetos. Aqui você vai ver que uma decepção foi simplesmente livramento, porque no meio dessa decepção, porque algo dá errado, com o pendurado você vai ter a transcendência disso, você vai ter a percepção que você não estava tendo. Você vai ver algo que você não estava vendo. E você sai desse lamento aqui. Para mim isso daqui é um livramento. A lua. Rainha de Copas. O Hierofante. Nossa, Touro, aqui me parece que aqui eu vou falar real, tá? Você deve se manter calmo, calma, você deve estar disposto a enfrentar medos e inseguranças, porque aqui me revela um processo de conexão espiritual, tá? Um processo de conexão espiritual. É como se alguns de vocês estivessem se abrindo para a espiritualidade. Só que isso tende a ser um tanto desafiador. Eu vou explicar por quê. Essa Rainha de Copas com esse Hierofante me coloca que vocês estão numa questão aqui de abertura mediúnica, abertura de sensibilidade, mais para se conectar com o teu eu superior, mas para um aspecto de maior conexão com o divino, para um aspecto de maior conexão com forças superiores. A questão aqui é que parece que nesse processo onde você se abre para se conectar com a inteligência superior, para se conectar com o divino, vai ser meio que colocado um desafio, e esse desafio é de você limpar, se limpar do que está errado dentro de você, no que diz respeito a ilusões, antes de você se conectar com uma força superior, entende?
Eu vou explicar para vocês o processo. Quando você abre a sua sensibilidade, a sua mediunidade, você busca se conectar espiritualmente, o teu canal de conexão espiritual, ele é um canal que também vai apresentar aquilo que está oculto dentro de você. E aqui tem medos, tem inseguranças, tem terrores, que quando você passa a se abrir espiritualmente, esses medos e inseguranças, eles tomam forma. Eles tomam forma e se apresentam às vezes através de seres, através de sentimentos. Só que isso acontece para que você enfrente tudo isso e deixe tudo isso para trás e deixe isso se dissolver. Imagina que você, vou colocar um exemplo, você tem algum trauma de infância, de alguém ali, um coleguinha na escola, ou até um familiar mesmo que te agredia. Você tem esse trauma, já passou, mas você tem esse trauma ali e passou. Aí hoje você começa a desenvolver espiritualidade, você começa a desenvolver mediunidade, e de repente você está ali se conectando com o eu superior, você está se conectando com o divino, e você começa também a sentir uma força agressora em torno de você. E essa força ela vai se apresentar como algum tipo de entidade, ela vai tomar uma forma. Só que na verdade não é uma entidade do plano espiritual real. É um medo, algo que está acumulado dentro de você, que quando você se torna sensível, você passa a lidar com isso e isso toma uma forma, porque a mente traduz aquilo que está guardado dentro de você para uma forma. Então você pode até achar que é um demônio, que é um espírito, que é alguma assombração, e não é. É apenas um traço dentro de você, alguma coisa que está tomando forma, mas você deve ignorar. É meio que você se abre aqui para uma conexão com o divino, mas vai ter uma travessia, vamos colocar assim, do Vale das Sombras. Só que esse Vale das Sombras são sombras que estão mal resolvidas dentro de você. Não são coisas com potencial real de te parar e de te atrapalhar. Entende? Mas parece até um treinamento aqui de força. Parece até um treinamento aqui de força. O que eu sinto é que você deve aprender a se dessensibilizar perante meros inseguranças que vão surgir dentro de uma abertura mediúnica, dentro de uma abertura para o espiritual. Isso me diz respeito até aqui o medo das sensações do espiritual. Por exemplo, existem práticas espirituais que às vezes elas trazem sensações tão diferentes para o corpo que o corpo se coloca em estado de alerta e você tem que aprender a respirar, porque o corpo vai ter medo até daquilo que é bom, por ser novo. Por exemplo, existem estados de meditação que você perde totalmente a sensação do corpo. Você perde totalmente a sensação do corpo e dá uma sensação que você está flutuando a milhares de metros acima do solo. Dá uma sensação que você está girando quando você se desconecta do corpo. E eu falo que eu já passei por isso. E é aterrorizante em primeiro momento. Só que se dentro dessa situação você aprende a respirar e se permite se entregar, o medo passa. E você alcança uma conexão muito poderosa. Entende? Processos espirituais trazem sensações que o corpo não está acostumado a ter. E o corpo, por um sistema de alerta, ele dispara o medo. Só que esse medo é simplesmente um sistema de alerta baseado no novo. É simplesmente um sistema de alerta porque o corpo não conhece aquela sensação espiritual, é muito diferente. Só que é dentro disso que você tem que aprender a se acalmar.
O que eu vou resumir para você aqui é o seguinte, Touro, diversas coisas podem acontecer aqui, no teu corpo, no teu eu, como reação a uma sensação muito diferente que a sua conexão espiritual vai trazer. Você pode ter medo e sustos, como eu falei, mas deve-se se acalmar. É basicamente isso, você vai ter contato com novas experiências aqui através de uma conexão espiritual e mediúnica, e você tem que aprender a se acalmar perante isso, para que o medo não impere nessa trajetória. Entende? Não é nem um teste aqui, você vai ter que aprender a se adaptar a novas sensações que vão vir através da sua espiritualidade e da sua mediunidade. Você vai ter que entender que o medo é uma ilusão em muitos contextos que envolvem espiritualidade. Você vai ter que aprender que a própria mediunidade ela te coloca em contato com situações que você deve aprender a diferenciar o que é ilusão e o que não é. Entende? O canal de conexão espiritual com o divino, um dos canais, não estou falando que no todo é assim, ele te abre ao mesmo tempo que abre para uma conexão com o divino, ele te abre também para formas mentais que estão condensadas dentro de você. E você deve entender que é apenas forma pensamento e deve ignorar, respirar e continuar no foco com o divino. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você tem medo do pica-pau. Você tem um terror do pica-pau. É besta o exemplo que eu vou dar, mas tem que passar. Você tem um terror do pica-pau. Ou você tem um terror de formiga. E isso está registrado dentro de você. Aí quando você começa a se abrir espiritualmente e se conectar com o divino, tudo aquilo que está dentro de você também começa a ganhar forma através de visões. Aí você está se conectando com o divino, mas ao mesmo tempo também você começa a perceber que começa a ficar mais forte a imagem dentro da sua cabeça de formiga e do pica-pau. Você vai ter que compreender que isso é uma coisa que está dentro de você e que você vai ter que aprender a se desensibilizar para isso e continuar focando no divino. Entende? É o que eu consigo passar para vocês aqui. Ou de repente você tem um trauma com alguém, aí conforme você começa a se abrir na sua mediunidade para conexões espirituais, aquele alguém começa a tomar forma na tua mente. Não é a presença daquela pessoa que está ali com você energeticamente, é uma forma de pensamento que é o trauma que você tem se condensando numa imagem que a sua mente traz. Aí você vai ter que aprender a se esfriar e deixar isso passar e continuar focando no divino, com o tempo vai se dissolvendo. Entende? Vai ter uma fase aqui de quebra de ilusões. Essa quebra de ilusões, você vai fazer essa quebra de ilusões respirando, focando em coisas boas, focando no divino e deixando essas ilusões se dissiparem por si só com o tempo. Tá? E continuando essa caminhada em conexão com o divino. A Imperatriz esclareça, Imperatriz, por favor. Dinheiro. Nossa, Imperatriz de dinheiro, o negócio tá bom, hein? Meu Deus do céu. Detalhe, por favor. Detalhe essa situação. A criança. O jardim. Gente. Taurinos adoram esses tipos de mensagem, né? Pelo menos deveriam, porque touro é o signo do dinheiro, da posse, dos bens, da riqueza.
do bem viver, quando o assunto é matéria. E aqui tem a Imperatriz e o dinheiro, gente, não tem como falar outra coisa não. Tem riqueza chegando para vocês, tá? Tem riqueza chegando para vocês. Só que essa riqueza é através de algum tipo de projeto que vai envolver lidar com o coletivo. Só que é alguma situação aqui, o que eu quero dizer lidar com o coletivo? Pode ser que você vai enriquecer aqui através de um projeto que vai envolver vendas, ou através de um projeto que vai envolver cursos, ou através de um projeto que vai envolver algum tipo de influência social. Tem um enriquecimento para você aqui, mas esse enriquecimento é um enriquecimento que ele está ligado a lidar com pessoas, tá? Esse enriquecimento está atrelado ao contato com pessoas, à socialização. É uma forma de ganhar dinheiro em que o dinheiro chega conforme você lida com pessoas. Então aqui tem taurinos que irão abrir algum tipo de sistema de vendas, mas será algo muito... Eu sinto algo muito massivo aqui, sabe? Tipo esses perfis site de vendas com muitos compradores, com uma divulgação bem intensa, sabe? Ou eventos também, isso daqui pode estar relacionado a eventos, alguns de vocês promovendo eventos com pessoas, onde pessoas paguem uma entrada para participar, entende? Ou através de algum tipo de influência social. É lógico, tudo que envolve dinheiro envolve pessoas, mas aqui a questão de pessoas está muito forte. É como se vocês fossem enriquecer aqui, mas enriquecer tendo muitos clientes, muita procura, muita influência. O que mais touro precisa saber? Como conselho aqui, tá? O conselho é um 7 de copas. Sobre o que estamos falando. Quatro de espadas. A alta sacerdotisa. Touro, tá na hora de tomar uma atitude, tá? Eu não sei por qual motivo aí você deu uma parada para descansar, você deu uma parada para se conectar consigo mesmo, você deu uma parada para sentir a si mesmo, para voltar a si. Aqui com 4 de espadas e a alta sacerdotisa. É como se você estivesse é como se você estivesse em alguma situação onde você deu uma parada, onde você se desconectou de algo, mas para focar só em si, se perceber, identificar quais são suas vontades reais, quem é você. Você deu uma parada para voltar a si. Só que o conselho aqui é o 7 de copas, é hora de se mover. É hora de tomar uma atitude. Dentre várias possibilidades que você tem aqui. Aqui tá vindo uma coisa meio... Eu não vou decidir nada agora, primeiro eu vou me acalmar. Tá, só que pelo que eu percebo aqui, você pode estar tomando um tempo para se acalmar que já passou do tempo. Já passou do tempo, entende? Olhe logo essas possibilidades dentro do que você tem que fazer uma escolha aí e tome uma decisão, se mova em alguma direção, tá? Se mova em alguma direção. Porque se você ficar só parado, analisando diferenças, comparando coisas, você não vai ter movimento. Você precisa de tomar uma atitude para ver as coisas andarem em alguma direção. Entende? A vida flui conforme você dá os passos. O mais importante aqui é você tomar uma atitude, se movimentar. Óbvio, dentro daquilo que você vai perceber como vantajoso para você. E essa escolha pode fazer parte da escolha algum tipo de renúncia, faz parte, tá?
alguma coisa vai ter que ficar para trás. Você escolhe uma coisa, fica sem outra. É natural. O importante é que você faça um movimento para que uma evolução continue a se fazer na tua vida, para que você veja mais coisas se desenrolarem. Bom, Touro, essa foi a leitura de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Pela energia e pela atenção. Gratidão.